Pessoal, nossa aula número 5, eu quero dedicá-la exclusivamente ao artigo 304 do novo Código de Processo Civil, especialmente no que diz respeito à estabilidade da tutela antecipada. É um tema novo, doutrina a esse respeito é escassa e muito nova, ainda não está uma doutrina sedimentada, jurisprudência não existe, o código nem em vigor está em vacácio legis, de passo que as exposições que eu fizer aqui são as considerações do Ronaldo Galvão, desse que vos fala, alertando que num debate público entre eu e o professor doutor Fabrício Veiga Costa, houve um desencontro de opiniões, que é salutar no direito. Ele combate aí com excelentes argumentos, não resta a menor dúvida, o professor Fabrício, de um cabedal intelectual sem igual, mas ele não é muito favorável, tende a apresentar uma incompreensão acerca desse artigo 304. Da minha parte, eu sou entusiasta desse novo Código de Processo Civil, de passo que gostei muito do que vi aqui, a estabilidade da decisão. Concedida a tutela antecipada, ela torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Qual recurso? Agravo de instrumento. É uma obrigatoriedade do réu agravar de instrumento? Não, ninguém é obrigado a agravar de instrumento. Mas veja bem, se por acaso ela for concedida não agravar de instrumento e o réu e o autor não emendar a inicial, ela tem a estabilidade indo pelo tempo, vai perdurar. Porque se o réu disser, ou pensar o seguinte, eu vou tentar aquelas características das tutelas de urgência, modificabilidade, revogabilidade, a questão da caução poderá ser utilizada, e não agrava de instrumento. Ele não agravando de instrumento, o que o autor faz? Não emenda inicial, processo extinto, e está estável aquela tutela antecipada concedida. Isso vai obrigar o réu depois a pedir o desarquivamento desse processo, a impetrar outro aparelhado a ele para ver modificada essa decisão. É complexo compreender e ter que afirmar que o réu é obrigado a agravar de instrumento, uma vez que o próprio autor pode agravar de instrumento da decisão que analisar, positivo ou negativamente, a concessão dessa tutela antecipada. Ou poderá agravar ainda da concessão da tutela antecipada aquele autor que entender que ela foi concedida não nos termos requeridos. Ele ainda pode requerer esse agravo de instrumento. Pois bem, o que é a estabilidade? Aquela medida que antecipou, que assegurou o direito material ao final pretendido, parcela desse direito material final pretendido, ela perdurará no tempo, indefinidamente. Entretanto, eu tenho lá, dando um salto aqui, no parágrafo 6º desse 304, ela não faz coisa julgada. A coisa julgada será a extinção do processo. Isso faz coisa julgada. Formal. Julgado, extinto, sem julgamento de mérito. Lá nos termos que nós vimos já antecipadamente, no caso dele não editar a inicial. Pois bem, no parágrafo 6º do artigo 303. Entretanto,
A estabilidade, aquela parcela da decisão, do procedimento que concedeu a estabilidade, não tem coisa julgada. Ela vai perdurar no tempo. Extingue-se em 2 anos contados da ciência da decisão o direito de rever, reformar ou invalidar aquela tutela antecipada. Veja bem o que o Ronaldo Galvão diz a esse respeito quanto à reforma, revisão e invalidade desta decisão de tutela antecipada. Extingue-se, é a extinção em 2 anos. Esses 2 anos coincidem com aquele período de 2 anos também da ação rescisória. Só que aqui não é o caso, que a ação rescisória visa combater a coisa julgada, e aqui não é coisa julgada. Aqui eu tenho 2 anos para mover uma ação nos termos do parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra, em processo dependente, com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Esses 2 anos não é ação rescisória, porque eu não tenho coisa julgada. A ação rescisória ela tende a combater coisa julgada. Então, eu retiro a hipótese de ação rescisória aqui, porque eu não estou tratando de coisa julgada. Vencido esses 2 anos, essa estabilidade se torna perpétua, imutável, pétreamente? Não. A partir desses 2 anos, eu ainda tenho como combater essa estabilidade, a meu entendimento, pela querela nulitatis. Agora, vejam bem. Prevalecendo para o requerimento de querela nulitatis os requisitos que autorizam a querela nulitatis, que é a inconstitucionalidade, ou a inconstitucionalidade injusta, por exemplo. Porque naqueles 2 primeiros anos que estão aqui no parágrafo 5º, de extinção desse direito de revisão, de reforma e de invalidação, não há requisito. O requisito é, estando nesse prazo, eu posso praticar o parágrafo 2º e demandar a outra parte para rever, reformar e invalidar. Não há mais exigências. A única exigência é temporal. Tem prazo de 2 anos, posso. A partir dos 2 anos, eu não posso abrir novo prazo de 2 anos para ação rescisória, porque eu não estou tratando de coisa julgada. Resta-me a querela nulitatis. E vejam que o lastro argumentativo da querela nulitatis é mais estreito. O que eu posso argumentar no âmbito da querela nulitatis é bem menor. Então, essa é a grande preocupação que nós devemos ter. A questão do parágrafo 4º, eu acho ela muito inócua, porque fala da prevenção. O juízo aonde eu requeri a tutela antecipada está prevento para fazer essa revisão, reforma e invalidação da tutela antecipada. Uma questão muito inteligente que foi colocada pelos alunos em sala de aula é se for o caso da tutela antecipada ter sido requerida em juízo incompetente. Achei muito bem colocado isso. E concedida, claro. Ela está estável num juízo incompetente. Ora, atos praticados por juízo incompetente são nulos ou anuláveis. Incompetência relativa e incompetência absoluta. Então, a verificar essa questão, entendo particularmente que
o processo deve ser impetrado naquele juízo incompetente, aquele processo que trata o parágrafo 2º, impetrado no juízo competente, já com a primeira alegação dessa incompetência e requerimento de remissão ao juízo competente. Essa é uma primeira hipótese que eu vislumbro, vejo-a como a mais salutar. Alguém vai dizer, mas porque o autor errou ao requerer a tutela antecipada no incompetente, você vai errar também pedindo, impetrando um novo procedimento para reforma, invalidação e revisão também no juízo competente? Não. Estou dizendo isso. Estou dizendo que você vai nesse juízo incompetente, que decidiu de forma incompetente, e alegando, eu chamaria, eu chamo isso de preliminar da inicial, dizendo, olha, foi concedida uma tutela antecipada aqui, o senhor é incompetente. Remeta tanto este processo que eu estou fazendo agora, quanto a tutela antecipada incompetentemente deferida ao juízo responsável e competente para o julgamento. Que aí eu entendo que ele se torna incompetente até mesmo para revogá-la, revê-la e reformá-la. Qualquer ato praticado incompetente anula ou anulável. Então, faça esse remendo. Uma segunda hipótese, talvez algum processualista mais sisudo, mais procedimentalista, vai querer fazer é impetrar esse procedimento do parágrafo 2º lá no juízo competente, para que esse juízo competente requeira a vinda daqueles autos. Ou de nova decisão, simplesmente reformando, revogando, invalidando aquela decisão daquele outro juízo. O que me torna, aí pode parecer um pouco estranho à primeira vista, é juízo de primeiro grau, reformando, invalidando e revendo decisão de juízo de primeiro grau. Nós temos que as decisões de primeira instância podem ser revistas, reformadas e invalidadas em grau de recurso por uma instância superior. Até mesmo a questão dos juizados especiais para as turmas recursais, há um nivelamento ali, um desnivelamento ali. No mínimo, com uma certa hierarquia existe. Mas aqui não. Aqui é juízo de primeira instância revendo decisão de juízo de primeira instância. Se for competente, é o próprio juízo revendo sua própria decisão. Mais um elemento que vem à tona para dizer que o procedimento da tutela antecipada é um procedimento independente. Procedimentalmente, mas dependente processualmente. Pertence ao mesmo processo, com aquelas características de revogabilidade, modificabilidade. E é o que vai acontecer com essa decisão. Então, se alguém questionar, mas é porque é muito estranho um juiz de primeira instância rever decisão de primeira instância, sem ser em grau de recurso. Ora, as tutelas de urgência têm como característica revogabilidade e a modificabilidade. O juiz e ele pode fazer isso a qualquer tempo. Um processo vendo que modificaram as circunstâncias anteriormente da concessão, altera, revê a questão. Ok? Esses são os pontos principais que eu entendo dessa aula número 5. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Até mais. Pessoal, para facilitar a nossa interação nesses vídeos, dúvidas, sugestões que vocês tiverem, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu vou estar sempre policiando esses comentários. Alguma pergunta que tiver, ou eu faço um outro vídeo com resposta, ou eu respondo por escrito. Deixe o comentário aqui embaixo para a gente ter uma boa interação e facilitar as aulas em sala de aula com essas aulas aqui fora, ok?
Um abraço sempre com vocês.